Glória a Deus, graça e paz, queridos. Amém, podeis tomar seu assento. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu confesso que hoje, eu não sei se a palavra vai ser uma palavra que você vai dar muito glória, ou você vai dizer ai de mim. Amém. Eu sei que eu acordei com a minha alma inquieta, e eu, pela manhã, fui fazer o meu tempo de oração, e comecei a fazer algumas releituras de alguns textos bíblicos, e na medida em que eu fui relendo, Deus foi me direcionando para uma palavra, e eu não entendi naquele momento. Aí a pastora deu uma saída e eu fui orar, e Deus começou a trazer lembranças de algumas pessoas que eu não as vejo mais, não tenho visto. E eu falei: Deus, eu não entendi. Deus, você vai entender, ore por eles. E eu comecei a orar, e foram dezenas de pessoas que eu não os vejo. E Deus falou: você entendeu? Aí eu falei: agora eu entendi. E eu quero poder ter graça para partilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do 14 em diante. Malaquias, capítulo de número 3, a partir do versículo 14 em diante. Aleluia. Eu vou ler na versão Almeida atualizada. Aqui está aqui qualquer. Almeida corrigida e fiel. Aí vai ter uma diferença em relação à sua também, mas o contexto não vai ser alterado, tá bom? Diz assim: vos tenho dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então, aqueles que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor e para os que lembravam do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular, naquele dia que prepararei, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Amém? Você pode fazer diferente nessa noite? Pode fechar os seus olhos e orar por mim? Amém? Aleluia. Aleluia. Pai, fala conosco. Em nome de Jesus. Aleluia. Fala com a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Fala com Aleluia. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu queria dar um título a essa mensagem, até acho que colocou aí. Deus nos chamou para fazer a diferença. E o desejo do coração de Deus é trazer a restauração plena do seu plano original para cada um de nós. E quando nós olhamos para essa história, embora o livro do profeta Malaquias, dentro de todos os contextos teológicos, não traz aqui um histórico da pessoa dele, porque não tem uma linhagem. Alguns acreditam que seja apenas um mensageiro, alguém que Deus usou num tempo,
ou até mesmo tenha sido Esdras, porque o tempo em que o livro do profeta Malaquias foi escrito, ele é contemporâneo a Esdras e Neemias. Foi aproximadamente 445 anos antes de Cristo. E o seu sentido original significa meu mensageiro. E quando esse livro foi escrito, foi posterior ao exílio babilônico. Deus já havia restaurado o muro de Jerusalém, Deus já havia restaurado o templo. A nação de Israel, embora estava num processo de restauração, eles ainda estavam sobre o governo de um outro povo. Judá estava sobre o governo da Pérsia, e havia dentro do coração do povo um esfriamento, havia dentro do coração do povo um adormecer, onde o povo não tinha mais perspectiva, ou então não tinha mais paixão pelas coisas de Deus. E é nesse contexto que o profeta traz uma mensagem, e eu digo que dentro do último profeta da antiga aliança, traz aqui o amor imenso de Deus pelo seu povo, o cuidado de Deus pelo seu povo. E Deus, ele sempre nos alerta quando nós nos distanciamos cada vez mais dele. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui o povo de Deus sendo exortado para um novo despertar em Deus. Então, a nação de Israel, o povo de Deus, estava, como é que eu vou dizer, desinteressado, desmotivado. Começaram a se relacionar com Deus de forma mecânica, sem qualquer tipo de expressão, muito pelo contrário. E Deus, quando levanta o profeta, ele traz 4 situações importantes que eu e você precisamos entender. E Deus quer nos chamar para perto novamente. A primeira coisa que o profeta fala é sobre o amor de Deus e a falta de amor do povo para com Deus. Então, quando você pega o capítulo 1 de Malaquias, você vê Deus falando desse amor imenso que ele teve pelo povo, a maneira com que Deus vinha agindo a favor do povo. E o povo deixou de amar a Deus, começou a servir Deus de forma mecânica, sabe? Eu vou para o culto e vou ficar no culto e tudo bem, ou não vou nem para o culto. E hoje nós estamos vivendo um tempo mais perigoso ainda. Nós temos um grupo de membros que são membros virtuais, membros desta casa, mas que não frequentam mais esta casa, ou alguns que passou a frequentar esta casa por meio das nossas redes sociais. Nós temos membros de 1 ano e meio a 2 que nunca estiveram aqui, mas já são membros desta casa online. O povo estava mais ou menos assim. Só que um agravante: o relacionamento do povo com Deus era um relacionamento despretensioso, sem valor. Então a Bíblia diz que o povo começou a dar a Deus aquilo que não tinha valor, aquilo que sobrava. Sabe, os cultos eram feitos de qualquer maneira, sem qualquer expressão, sem qualquer paixão. E quando você abre lá, abre aí Malaquias capítulo 1, versículo 13. Deixa eu usar aqui o recurso do meu óculos, porque a minha visão, ela precisa ser ampliada. O versículo 13 diz assim, ó: e dizeis ainda: eis aqui que é canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo e o enfermo, assim trazeis ofertas.
aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Então nós estamos vendo aqui uma relação de culto a Deus, em que as pessoas estavam dando a Deus aquilo que não tinha valor. Produtos que eram furtados, não adquiridos, não eram conquistados. Dava aquilo que sobrava com defeito, com enfermidade. Assim era a relação do povo com Deus, sem valor. Não dá o devido valor. Dá a Deus o que nós temos de pior. A pior adoração. O pior tempo. Sabe, valorizamos tudo, menos aquilo que Deus quer que valorizemos. O nosso tempo, a nossa entrega, a nossa adoração, o nosso tempo a Deus, a nossa dedicação a Deus, o nosso amor a Deus. Estamos dando o que nos sobra. Quem aqui dizima 2h40 do dia para o Senhor? Se nós temos que dar dízimo, a Bíblia diz que nós temos que dar o dízimo de tudo, até o nosso tempo. Dedicar na palavra, na leitura, na evangelização, na oração. Quem aqui ora um pelos outros? Quem aqui intercede um pelos outros? Sabe, pai, eu vou gastar meia hora do meu dia orando pelos irmãos na minha congregação. Quem faz isso? Eu não vou nem desafiar, falar assim, quem ora pelo seu pastor? Que eu vou passar vergonha. É assim que estava tendo a relação do povo com Deus. E muitos estavam dizendo assim, é inútil servir a Deus. Quantos disseram isso nesse período? Quantos estão dizendo isso nesse período? Inútil. Sabe qual é a diferença que tem entre eu que sirvo e os outros que não servem? Nenhuma. Eles prosperam. Muitos estão se comportando desta maneira. Sabe, é inútil estar na casa do Senhor. Que diferença faz? Deus está em todos os lugares. Deus está em casa. É inútil servir a Deus. Então, quando nós olhamos o profeta, ele vai falando desse esfriamento. E a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos. E o que nós estamos vendo hoje? As pessoas sem paixão por Deus. Sabe, aquela paixão que me conquistou, eu não vejo hoje. Sabe, aqueles que têm amor pelas coisas de Deus, coloca Deus como prioridade nessa relação, porque o povo estava esperando a vinda do Messias, e o tempo foi passando, e a promessa de Deus não ia se cumprindo, e aí houve o quê? Um esfriamento. E esse esfriamento trouxe dois agravantes: o pecado do sacerdote e o pecado do povo. Então a liderança estava em pecado e o povo estava em pecado. Mas que pecado é esse? Desconsiderar as coisas de Deus, levar de qualquer jeito, fazer de qualquer maneira. E quando Deus começa a exortar, Deus vai falando justamente por meio do profeta que a situação estava se tornando angustiante, a situação estava ficando cada vez mais difícil, e o comportamento do povo estava afetando a relação do templo, porque o povo estava sendo oprimido, dificuldade financeira, trazendo problemas financeiros, automaticamente afeta a igreja, afeta o templo. E o cenário era justamente isso. E as pessoas estavam fazendo o quê? Deixando a obra de Deus de lado, não tendo mais zelo pelas coisas de Deus, não tendo mais zelo, faz de qualquer jeito, faz de qualquer forma. E essa falta de amor que Deus está falando,
E isso vai trazendo o esfriamento do povo. E Deus, Ele nos ama. E Ele levantou os profetas que vieram posterior, como Ageu, Zacarias, Neemias, Esdras, todos eles trazendo essa relação da transformação, do retorno do cativeiro para uma vida em liberdade em Deus, para esperar o grande de Deus. Mas quanto mais o tempo vai passando, o povo vai esfriando. Quanto mais o tempo vai passando, as pessoas vão esfriando. Por isso que Paulo diz, não deixai a congregação dos santos, como é costume de muitos, porque na medida que você faz, você vai deixando. Você vai deixando. Aí daqui a pouco, você está em casa, não, hoje a gente pode fazer tudo. A gente ceia em casa, a gente dizima, oferta em casa, e assiste o culto sentado na televisão comendo pipoca, né? Aí na hora que você vai dar um glória a Deus, você não pode comer a pipoca. Você come a pipoca, não pode dar um glória a Deus. Aí perde a comunhão. Então você vai perdendo esse entusiasmo. E o profeta está falando sobre esse desleixo, sabe? Esse desinteresse que o povo estava tendo. Aí depois ele vem e exorta o sacerdote, aquele que era responsável de deixar o povo na comunhão, alinhando, aceitando as coisas, fazendo vistas grossas do comportamento do povo de Deus. E Deus exorta eles por força desse comportamento. E depois ele vem falando do pecado do povo. E depois no capítulo 3 ele vem falando da vinda do Messias. Então Deus traz o seu amor, nos exorta pelo pecado, exorta o povo pelo pecado, e depois começa a revelar a promessa. Então a promessa, ela vai se cumprir. A promessa de Deus vai se cumprir, e Deus começa a dizer que levantaria um profeta que viria depois, que anunciaria a vinda do Senhor, do Messias. Ele estava falando de João Batista. E depois ele vem trazendo essa esperança. Mas o que aconteceu? O povo não conseguia olhar para as promessas de Deus. Eles olhavam para Zorobabel, aquele que estava restaurando o templo, aquele que teve a responsabilidade da restauração do templo, aquele que vinha voltando com os princípios. Então às vezes nós estamos olhando para o homem e deixamos de olhar para o altar de Deus, porque é de lá que vem a resposta. Então, querido, eu quero dizer para você que vale muito a pena servir a Deus, vale muito a pena esperar o tempo de Deus. E quando Deus levanta o profeta, ele vem trazendo justamente isso. Deus está nos despertando para uma nova aliança nele. E quando Deus ele traz essa exortação no capítulo 3, ele vem dizendo ao povo que o comportamento que o povo estava tendo, estava distanciando, mas Deus queria trazer de volta. E às vezes nós interpretamos de forma errônea, no capítulo 3, versículo 10, quando todo mundo fala da questão do roubo a Deus. Irmãos, nós estamos sendo furtados, não é que nós estamos roubando a Deus, nós estamos sendo roubados daquilo que Deus tem para nós. E quando nós deixamos de agir conforme Deus quer que nós nos comportemos, nós perdemos o direito de depender de Deus. Então quando Deus está nos chamando, Ele está dizendo assim: volta para uma aliança comigo, volta para uma dependência comigo, volta para uma relação de amor, porque só assim Deus vai poder descortinar os céus, abrir as janelas dos céus. É isso que ele diz. Então quando ele diz assim, volta a fazer isso, as janelas dos céus se abrirão, e eu derramarei sobre vocês tudo aquilo que vocês precisam. Sabe, amado, depender de Deus é a melhor coisa. E quando Deus levanta o profeta,
E ele fala justamente sobre isso. Sabe, você acha que não vale a pena servir a Deus? Você acha que as lutas que vocês estão vivendo, ou o tempo em que vocês estão esperando demasiadamente pela promessa, será que Deus não está vendo? Claro que Deus está vendo. Mas Deus quer nos trazer de volta para uma dependência plena nele. E Deus fala justamente isso, irmãos. E o versículo 17, aleluia. Deixa eu abrir aqui. Malaquias 3, 17. Vamos ler o 16. Então, aqueles que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. E o Senhor ouviu, atentava. Aleluia. Aleluia. Ah, irmãos, tudo que nós falamos, Deus ouve. Tudo que nós declaramos, Deus ouve. Sabe, não é qualquer um. Deus está ouvindo aqueles que temiam. Sabe, quando nós olhamos para esse temor não é medo, é respeito, é gratidão. É isso que o povo perdeu a gratidão. Sabe, amados, quando a gente olha o tempo de restauração dos muros e do templo, eu sempre digo aqui, do Salmo 121 ao 129, 130, se eu não me engano, são conhecidos como os salmos da peregrinação. São os salmos em que as pessoas saíam das suas casas e iam trabalhar para a restauração do templo, e eles iam glorificando, cantando a Deus. Então você imagina, todos os dias pela manhã, você acordar com esse ânimo no teu coração, esse desejo de fazer as coisas que Deus tem nos confiado. O Salmo 121 que diz: elevo. Então você imagina, o povo sai cantando. Você consegue cantar Salmo 121? Não. Então você vê, os 121 eram cânticos de adoração a Deus. O 122 era eu mesmo. Muito me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor, vamos trabalhar na casa do Senhor, vamos restaurar a casa do Senhor, vamos restaurar o tempo de adoração. Sabe, eu fui selecionado, escolhido por Deus para poder participar desse tempo de restauração. Sabe o que é isso, irmão? É um privilégio. Vamos para a casa do Senhor? Vamos trabalhar na casa do Senhor? O 123, o 124, o 125 é o que eu mais gosto. O Abdo canta comigo de vez em quando ele, né? A versão do Marco Antônio. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Essa você canta, não canta? Que não se abalam, mas permanece como em volta de Jerusalém estão os montes. Assim é o Senhor em volta. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor, cale-se diante dele a terra, pois o Senhor
acabou, deixou de confiar, deixou de acreditar, deixou de crer que Deus estava sempre ao redor do seu povo. E os 126 então, aqueles que diziam e olhavam, falavam das grandes coisas que Deus havia feito, quando Deus restaurou a sorte de Sião, eles voltavam como os que sonham. A Bíblia diz que a boca se encheu de riso, e seus lábios de cânticos, porque todas as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Acabou isso, irmão. É isso que eu estou falando, isso foi embora. Não tem mais essa paixão, não tem mais essa convicção. Sabe, cadê? Cadê essa certeza? Cadê essa autoridade? Cadê esse poder? Então esses que temiam, que está ouvindo, e Deus está ouvindo. Só que a Bíblia diz que Deus preparou um memorial para esses que temem. Então aqueles que temem, irmão, está escrito lá. Sabe, homens e mulheres que mesmo diante da situação não se esfriaram, continuaram crendo num Deus poderoso, num Deus que pode mudar a sorte, num Deus que pode fazer todas as coisas, ter um relacionamento de confiança. E a Bíblia diz que Deus preparou um memorial para eles, lembrando os seus nomes. E o verso 17 diz assim: e eles serão meus. Oh, irmão, sabe que você olhar para isso e falar assim: Senhor, muito obrigado. Independente de qualquer coisa, eu sou teu, Senhor. Eu sou teu, Senhor. E nada vai tirar esse desejo, esse amor que nós temos por Ti. Sabe, pode esperar quanto tempo, Senhor? Não sei, mas o Messias vem, o libertador vem, o Filho de Deus vem. Ele vai subjugar, vai libertar, vai transformar, vai restaurar a aliança que foi rompida, porque esse é o desejo do Senhor. E ele diz assim, diz o Senhor dos Exércitos: minha possessão particular naquele dia que preparei, poupa-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Deus está dizendo: quando o juízo virá, quando o Senhor virá, não tenha medo. Não tenha medo, porque você é do Senhor. Deus vai nos poupar, irmãos. Deus vai te poupar, mas não perca esse desejo. Não se afaste. Não se afaste daquilo que Deus tem para você. Billy Graham tem uma frase que eu repito constantemente, e ela deve servir como um alerta, onde ele diz que o diabo tem sempre um barco pronto para aqueles que querem se distanciar do Senhor. Então, quando você, irmão, se esfria, pode ter certeza que você às vezes está embarcando nesse barco, e você está indo cada vez mais longe daquilo que Deus tem para você. E Deus quer trazer você de volta nessa noite. E aí ele fecha no 18 dizendo assim: então vereis outra vez a diferença. Deus quer ver a diferença. Entre quem, irmãos? Entre os palmeirenses e os corintianos? E o pior que tem uma diferença enorme hoje, né?
Tá feio, brother. Entre o São Paulino e o Santista? Entre povos e raças? Magros e gordos? Feio e bonito? Quem é bonito aqui? Quem é feio? O feio nunca se assume, né, meu? O feio é um arrumadinho e bonito, né? Deus está dizendo que o desejo, quando tudo isso vai fazer a diferença entre o justo e o ímpio. Qual é a diferença hoje, irmãos? A gente fala, está tão difícil identificar alguém que serve a Deus. Sabe por quê? Como eu falei aqui em alguns cultos anteriores, o que nós carregamos reflete o que dizemos? Quantos aqui são notados como homens e mulheres de Deus? Sabe quantos aqui saem como Pedro e João, quando vai entrando na porta do templo? A Bíblia diz que tinha um homem a mendigar, e virando para ele disse: eu não tenho ouro, eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Aleluia. Quantos aqui pode dizer isso hoje? Quem aqui pode dizer assim: o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus? Levanta e anda. E sabe o que é mais interessante? Que a Bíblia diz que ele tomando o homem pela mão. Então quando ele disse, o homem não se levantou. O milagre não aconteceu. O milagre só aconteceu quando ele teve uma ação correspondente ao que ele falou. Tomando o homem pela mão, o pôs de pé e entrou no templo. Sabe, é ter convicção daquilo que você fala em Deus. Às vezes você pode dizer a palavra e não ter a resposta daquilo que você declarou, mas a ação correspondente à fé pode funcionar. Então essa diferença é que Deus estava dizendo que ela havia se encerrado no período de transição do último profeta da antiga aliança, onde Deus estava levantando posteriormente João Batista. E o silêncio se deu, Deus não falou mais. 400 anos sem Deus falar, até levantar o último profeta, João Batista. E aí começou o processo da diferença do que serve e do que não serve. Servir a Deus, irmãos, não é só entrar num sincrotismo religioso, sabe, se tornar um fanático. Não, não é isso. Servir a Deus é carregar dentro de si atributos de Deus, e que a sua vida seja uma diferença, sabe, com ações. Não só verbalizar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, agir conforme a palavra de Deus. E tudo começa, irmãos, no princípio que Deus estabeleceu, uma relação de amor. Se você não amar a Deus, se você não amar o próximo, se você não amar a si mesmo, se você não amar a palavra de Deus, irmãos, como é que você vai multiplicar isso? Como é que você vai propagar isso? Qual é a diferença entre nós?
do que serve e do que não serve? Nenhuma. Nenhuma. Hoje nenhuma. Alguns anos atrás, o crente pelo menos era conhecido pela sua vestimenta. Hoje tem a moda gospel, né? Até isso tem. O que é a moda gospel? As saias têm o rasgo de Gênesis e Apocalipse. É isso, a moda gospel. A gente só dá nome nas vestes, mas em nosso coração. Vamos voltar a esse amor. Vamos voltar a essa essência. Sabe, esse desejo, é isso que Deus está querendo. Então, quando Deus exorta o povo, Ele está exortando o povo a uma relação novamente de amor. Sabe, não é uma condição espiritual de baixo nível, o que nós estamos vivendo hoje. Se a gente for medir o nível espiritual, se aquele termômetro na porta ali tivesse a medição espiritual, põe lá, como é que está o seu nível espiritual? Baixo, estado febril, colapso. Porque o nosso nível, irmão, de comunhão com Deus, como igreja, esfriou. Sabe, eu não me lembro, irmãos, sinceridade, no dia em que eu me converti, o dia que eu não tive desejo de vir à igreja, mesmo mal, e nós estávamos conversando isso hoje. Como é que alguém pode deixar de ir domingo na igreja? Parece que não existe a semana se a gente não vier na igreja. A gente vai perdendo essa essência. Sabe, o desejo de falar assim: Deus, fala comigo hoje. Senhor, como é bom estar na tua casa. Como é bom ouvir no seu templo. Não é assim que o salmista disse? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias, para aprender no seu templo. Quanto mais você busca, mais comunhão, mais desejo de estar. Aleluia. E o que Deus está propondo, irmão, é justamente isso: que o povo volte à verdadeira condição que Deus estabeleceu, desejar novamente a comunhão com o Senhor. E Deus está levantando e falando dos teus desagrados. É um livro tão curto, irmão, tão maravilhoso. Quando você vai ler o capítulo 1, capítulo 2, você vai ver o desagrado que Deus está tendo por causa da ingratidão do povo. A ingratidão, ela é manifestada, sabe, diante dessa incapacidade de dar a Deus o que é melhor. Sabe, entregar o melhor para Deus significa que Deus quer entregar o melhor dele para você. E Ele já entregou o melhor dele. O melhor que Ele tinha, Ele já deu. E o melhor que você possa imaginar ter, não se compara com o melhor que Ele já te deu. Ele te deu o direito da salvação. Ele te deu o direito da vida eterna. Ele te deu o direito de você voltar à aliança original. Irmãos, Ele te deu o direito de você não ter uma morte eterna. E por que dar a Deus o pior? Entrega a Deus o melhor. Dá a Deus o melhor. Se você dá a Deus o melhor, certamente você vai receber o melhor de Deus.
Sabe, amados, na medida em que você vai entendendo isso, por isso que quando Deus, Ele fala dessa relação do povo com Deus, a maneira com que nós honramos a Deus, em Êxodo 20:12, a Bíblia diz assim: honra o teu pai e a tua, para que o quê? Para que os dias sejam prolongados na terra. Vamos trazer isso para a nossa relação com Deus. Você honra a Deus? Se você deixa de honrar a Deus como pai, certamente, baseado na palavra de Deus, os seus dias são diminuídos. Porque se você não entender o honrar a Deus, a gente fere o coração de Deus. Êxodo 21:15 diz assim: quem ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Você acha que quando nós não nos colocamos diante de Deus para honrá-lo, o que está acontecendo? Nós estamos matando a nossa relação com Deus. Por isso que quando Deus ele fala no capítulo 3, versículo 10, quando ele fala acerca do comportamento do homem com Deus, ele pede para que o homem rompa isso e passe a dar o melhor dele para Deus. E é a única vez que Deus diz: fazei prova de mim. Deus quer que você desfrute do melhor dele. Deus quer que nós desfrutamos do melhor dele. Aleluia. Porque é isso que Deus quer. Que eu e você entendemos esse grande amor de Deus. Abra 1 João 3:1. A Bíblia diz assim: vede que grande amor nos concedeu o Pai, de sermos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Se você é filho de Deus, os que não servem a Deus não vai conhecer, porque não conhece o Pai. Mas os que são filhos de Deus certamente desfrutarão do melhor de Deus. Mateus capítulo 7, verso 7 diz assim: pedir e dai-se-vos-á, buscai e achareis. Que mais? Pois o que bate, abre-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, quem busca. Então assim é a relação com Deus. Se você buscar cada vez mais estar perto do Pai, tudo o que você precisar, certamente o Pai vai te suprir. Mas Deus não altera a sua ordem. Deus não é incoerente. Como é que Deus vai prosperar alguém que age de forma injusta com Ele? Alguém que não honra Ele? Se você honra o Pai, certamente o Pai te honrará. Se você andar na direção que Deus tem para você, certamente você vai desfrutar do melhor de Deus. E o desejo de Deus é esse, irmãos: que eu e você possamos fazer a diferença. Sabe, Deus não quer sacrifício nenhum seu, mas Ele quer que você o reconheça como Senhor da sua vida, como alguém que quer ter um bom relacionamento com você. Sabe, nós não podemos mais viver nesse contraste, sabe, de ficar murmurando atitudes contrárias àquilo que Deus tem para você. Se você se alegra, renova a sua mente. Porque Paulo diz em Romanos 12, 1 e 2, o que ele diz? Rogo-vos, pois irmãos,
O que mais que ele fala? Que apresentai os vossos como vivo e santo e agradável a Deus. Sabe, rogar é um clamor, é dizer assim: meu, para e pensa. Quando você está aqui, se entrega, muda a sua maneira de pensar em Deus. Sabe, apresenta esse corpo, essa carcaça feia, bonita, cheirosa, fedida. Sabe, mas se entrega. Muda a sua maneira de ver. Porque só assim você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, está aqui, irmão, esquece. Esquece os seus problemas. Esquece o seu vizinho, esquece as mágoas, esquece os seus dissabores. Sabe, se conecte com o Senhor. Certamente Ele vai dar uma direção para você. Ele vai te responder. É isso que diz: aqueles que temiam falavam uns aos outros e Deus ouvia. Sabe, se você não é capaz de amar a Deus, ao teu próximo, como é que você diz que ama a Deus? Vamos colocar em pé. Aleluia. Sabe, o profeta Malaquias, o último dos profetas, no capítulo 4 em diante, ele começa a relatar da vinda do Senhor, o quanto será grande, quanto seria grande e glorioso. Sabe, amados, eu confesso a vocês, e as nossas orações têm sido diariamente para não perder a direção que Deus tem para nós. Sabe, não adianta você ficar olhando as circunstâncias e deixar de olhar a Deus. Que nós não cometemos jamais esse erro. Não importa o tempo, mas que continuemos amando ao Senhor, fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer. Sabe, quem ama, a Bíblia diz que corrige, e Deus está nos corrigindo hoje, porque Ele nos ama, e Deus quer nos despertar para esse amor dEle. Sabe, não deixe a comunhão com o Pai por nada, irmão. Sabe, quebra a barreira, amolece o teu coração. Sabe, não fica pesando na balança o que Deus fez, o que Deus deixou de fazer. Eu falei aqui na quinta-feira que Deus, Ele nos educa de forma diferente. O sistema letivo, você primeiro estuda para depois fazer a prova. Deus nos põe na prova para depois nos estudar. Deus faz diferente. Então Deus nos prova todo o tempo, para que depois Ele possa nos educar. Então, na caminhada com Deus, nós sempre seremos provados com o Senhor. Deus, às vezes, Ele pode remir o tempo, como Ele pode prolongar o tempo, porque a Bíblia diz que Deus vai sempre sondar os nossos corações, a intenção do nosso coração. Então, o que move é a intenção. Deus levanta o profeta para dizer que Deus tem a intenção da restauração do povo. Deus não quer condenar ninguém, muito pelo contrário, Deus quer trazer de volta. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado, Pai, pelo seu despertar em nossas vidas. Senhor, nós queremos sair daqui para fazer a diferença.
Queremos ser verdadeiramente, Pai, separados por Ti, daquele que Te serve e daquele que não Te serve. Senhor, que o amor do Senhor, Pai, possa invadir os nossos corações e nos despertar para o grande do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.